Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito bom. Para mim é um prazer poder estar de volta aqui, poder rever vocês. Faz um tempinho, né, que eu passava por aqui. E fiquei feliz. Esse final de semana eu consegui conciliar 4 agendas, então bastante trabalho, mas também é uma alegria poder rever amigos, irmãos e poder conhecer aqui o espaço novo. Eu vejo muita coisa diferente do que está aqui, mas está bonito, cara. Muito bom ver a comunidade multiplicando, fazendo filho, né? Maravilha, né, gente? Vocês estão trabalhando, né, gente? Que bom. Glória a Deus, cara. Quanta criança bonita. Isso aí. Muito bom. Eu queria compartilhar algo, né, que acredito ser um princípio importante para aquilo que estamos tentando construir no Brasil hoje. Se alguém pergunta para mim hoje, pergunta qual a visão de vocês, né? A visão significa aquilo que você quer se tornar, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia de missão, de propósito, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas quando você tem uma consciência missional, de missão, do que fazer, você vai automaticamente ter uma clareza de visão. A visão é onde você quer chegar, né? Onde você se vê daqui a alguns anos, né? Qual o ideal, né, que você tem sobre o movimento que estamos vivendo juntos, construindo juntos, né? E eu junto com muitos irmãos hoje temos tentado visualizar algo. Acreditamos na possibilidade de nos tornar, né, comunidades missionais, né, que seriam comunidade de pessoas que amam o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Pessoas que desejam desenvolver a natureza do reino de Deus em pessoas, através de discipulado, para que possam desenvolver um testemunho dessa realidade como uma antecipação daquilo que há de se manifestar em Cristo. Essa seria a nossa missão. Isso seria o nosso ideal, ter uma comunidade de pessoas que amam o Senhor. Oi, Cris. Oi, Cris. Bom te ver. Gostando dela, gente. Ser uma comunidade de pessoas que amam o Senhor de todo o coração, alma, força. Pessoas que procuram desenvolver a natureza do reino de Deus em pessoas, para que por meio dessas pessoas possa se manifestar o testemunho dessa realidade como uma antecipação daquilo que há de se estabelecer por meio de Cristo. Isso nos ajuda a entender um pouquinho a proposta da nossa jornada, né? E o que seria uma comunidade missional. Hoje eu não sei ainda se já somos comunidade, muito menos se somos missionais, não sei. Mas a realidade não me desanima quando você tem um ideal que você está procurando, que você está construindo, pelo que você está dando a sua vida. Então, talvez não sejamos ainda comunidade, talvez não tenhamos mesmo coração, alma, mas estamos trabalhando para isso. Talvez não sejamos ainda missionais, mas estamos trabalhando para isso. E é importante você saber que tão importante quanto saber o que você não é você saber pelo que você está trabalhando para ser o quê? Porque às vezes nós gastamos muito tempo e energia lamentando que não somos, ao invés de começarmos a trabalhar por aquilo que queremos ser. O que você faz? Você lamenta que não somos ou está trabalhando por aquilo que queremos ser? O fato de ainda não ser o que eu queria não me impede de continuar trabalhando para me tornar. Porque Romanos 4 fala que Deus é aquele que chama o que não é como se já fosse. Porque é Ele que tem a capacidade de fazer aquele que não é poder se tornar.
Mas eu tenho que entender pelo que eu vou trabalhar, pelo que eu vou me doar, para que eu possa saber o que eu tenho que me tornar. Estamos juntos? Então, é muito importante que talvez a gente olhe hoje, e a gente tem muito relatório pessimista. Muito relatório de gente que só sabe falar o que ainda não somos. Mas não tem relatório de gente falando, eu estou trabalhando por aquilo que nós podemos ser. Está entendendo? E aí talvez você, como a gente não tem a cultura ainda de se relacionar com outros estados e viajar por outros lugares, a gente cria uma fantasia de que todos os lugares são melhores do que o nosso. Não é mesmo? Não se engane. Em todos os lugares ainda estamos trabalhando por aquilo que acreditamos que podemos ser. A diferença é que alguns lugares são mais otimistas do que outros. A diferença é que talvez em alguns lugares tem pessoas mais entusiasmadas do que outras. Mas não quer dizer que já somos. Estamos trabalhando continuamente por aquilo que acreditamos que podemos ser, cara. Então eu queria encorajar vocês a isso. E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre... E aí, cara? Pode vir mal vestido assim na casa do Senhor, não? Misericórdia, Jesus. Onde que eu estava? O que você faz, cara? Vou orar para o Espírito voltar aqui agora. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que eu acredito ser alguns aspectos que caracterizam uma comunidade missional. Nós herdamos um legado, uma cultura, uma maneira de pensar que nos fala muito sobre fazer missões. E eu queria que nós tentássemos hoje fazer uma diferença, uma distinção entre fazer missões e ter uma consciência missional. Será que existe uma diferença entre fazer missões e ter uma consciência missional? E o que eu queria que nós pensássemos hoje juntos, e que vocês se esforçassem um pouquinho e olhassem um pouquinho para mim e tentassem me acompanhar, o que seria mais fácil? Eu procurar alguma coisa para fazer para Deus, ou fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas que eu faço? Vou perguntar de novo. O que é mais fácil? Eu procurar algo para fazer para Deus, ou eu fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas que eu faço? A primeira é mais fácil. Estão entendendo? Eu pegar dentro do meu tempo, separar um tempo do meu tempo, um recurso da minha renda, estão entendendo? E dizer, eu estou fazendo uma coisa para Deus, e chamamos isso de missões. E o que nós vamos perceber é que a consciência missional é diferente, porque a consciência missional não vai dizer para você que você tem que fazer alguma coisa para Deus, mas a consciência missional vai dizer para você, você precisa fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas que você faz. Isso compromete muito mais. Estão entendendo? Porque a nossa cultura operacional diz que devemos fazer alguma coisa para Deus. Só que eu não sei se você já parou para pensar que Deus não precisa que você faça alguma coisa para Ele. E se você for mais a fundo, você vai perceber que Deus não precisa fazer nada para ser Deus. Deus precisou criar o universo, o céu e a terra para ser Deus? Não. Em algum lugar do infinito era Deus, só Deus e mais nada, e Deus era por si só Deus. Então Deus não precisa criar para ser Deus. Deus não precisa fazer alguma coisa para ser Deus, porque Deus é antes de todas as coisas existirem. Estamos juntos? De repente, então você me pergunta, por que Deus criou? Deus criou por amor, Deus criou para amar, Deus criou para se relacionar com o que Ele criou, e Deus criou para expressar o seu amor através de todas as coisas que Ele criou.
Se Deus é Deus, sem precisar fazer nada para ser Deus, por que Deus fez? Deus fez por amor, Deus fez para amar, e Deus fez para expressar o seu amor por meio de todas as coisas que criou. Por isso que Paulo, de maneira sensacional, ele vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade se veem claramente por meio das coisas que foram criadas. A grande questão é que Deus é Deus. Uau, sensacional isso. Ele é o eu sou, antes de qualquer outra coisa existir. Deus é Deus, soberano, glorioso, justo, verdadeiro e bom. Por que Ele criou? Ele criou por amor, Ele criou para amar, e Ele criou para expressar o seu ser glorioso, soberano, verdadeiro, justo e bom em todas as coisas que existem no universo. A missão não tem a ver com o que eu faço para Deus. Porque, na verdade, a grande missão tem a ver com o que Deus é e não com o que Deus faz. Eu posso fazer coisas para Deus e isso não significa que Deus é Deus em tudo que eu faço. O X da questão do ser missional não está no quanto eu faço, mas no quanto Deus que criou tudo e que é e que expressa o seu ser em tudo que faz é em mim. O ponto é, Deus é soberano, expressa sua soberania, a sua glória em toda a sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, as árvores aplaudem, Ele conhece cada estrela pelo nome, todo o universo diz, uau Deus, que no hebraico traduziram como santo. Para mim, quando os céus estão diante dele e falam santo, 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 eu diria uau. Porque expressa toda a sua beleza, sua formosura, sua glória, sua verdade, sua justiça, sua bondade. Ele expressa o seu ser em tudo o que faz. Estamos juntos? O ponto é que em algum momento da história ressoou uma nova voz. E essa nova voz, uma voz usurpadora, deu uma ideia. E a ideia é: você pode tomar do conhecimento, do poder que o conhecimento dá para você, e tendo o conhecimento que Deus deu para você, porque todo o conhecimento é de Deus, todo o conhecimento é dado por Deus e todo o conhecimento revela Deus. A ideia é, você pega todo esse conhecimento, porque conhecimento é chave que te faz acessar realidades, e pega o poder que o conhecimento vai te dar e não atribui mais o conhecimento a Deus. Fala que o conhecimento é seu e você vai ser como Deus, porque você vai dominar sobre as coisas, porque você tem conhecimento, logo você tem poder, e você não fala mais que isso é de Deus, você fala que isso é seu. Estão entendendo? Foi isso que a serpente fez. Isso se chama usurpação de direitos. O que é usurpação? É quando você se apropria de algo que não lhe pertence. Quando você assume uma posição em um lugar que não lhe pertence. Quando você tenta de alguma maneira usar de algum artifício de manipulação para poder tomar para você algo que não lhe pertence. O que não pertence ao homem? O direito de ser sobre as coisas. Porque o único que tem o direito de ser sobre todo o universo é Deus. Porque todo o universo é a expressão do seu ser. Qual é a nossa missão? Fazer alguma coisa para Ele? Ou fazer com que Ele volte a ser sobre tudo de novo? Tem alguém aí? Romanos 1:20 fala que o homem, tendo conhecimento de Deus, não mais o reconhece como Deus, nem lhe dá graças. Vamos ler aqui a Bíblia para você não falar, pô, o cara pregou e não leu a Bíblia, que sacanagem. Eu sabia que ele era herege, bem que me falaram. Então vamos ler a Bíblia. Aí você pode dizer, pô, o pastor leu a Bíblia hoje. Foi horrível isso, né, gente?
Dá uma risada assim por amizade, assim, cara. Quando eu tentar contar uma piada, dá uma risada assim, só tipo. Tô só piorando, né, cara? A minha esposa fala, não conte piada, você não sabe. E eu sempre insisto. Mas de vez em quando eu acerto. Então me encoraje. Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esse texto começa falando que o amor zeloso de Deus, a ira de Deus, nada mais é do que uma expressão do seu próprio amor. Sabia disso? Você sabia que a ira de Deus é um tipo de manifestação do seu próprio amor? Infelizmente, no português, nós traduzimos zelo por ciúmes, porque ainda nós herdamos muito da mentalidade grega que mudou a ordem das coisas. Porque quando nós voltamos a pensar a partir do princípio, nós vemos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A mitologia grega cria Deus à imagem e à semelhança do homem. Estão entendendo isso? O que é a mitologia grega? São os deuses criados à imagem e à semelhança do homem. O que é a Torá? É quando entendemos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Existe um deus da mitologia grega chamado Zeus, que é exatamente o deus da rivalidade. Então, quando você pensa zelo, você pensa a partir da Torá ou você pensa a partir da mitologia grega? Porque a Torá fala em Deuteronômio, meu nome, Deus zeloso, é o meu nome. Então, o zelo não tem a ver com um sentimento, o zelo tem a ver com um tipo de natureza. O zelo não é um sentimento manipulador, controlador, opressor, doente. Porque isso é ciúme. O ciúme é quando eu quero para mim e não divido. É quando o meu desejo faz com que eu me sinta dono de algo. É possessão, é controle, é tomar para mim. Deus não ama assim. O homem ama assim. Deus, quando ama, Deus dá. Deus, quando ama, não quer apenas desejar para si. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho. Romanos 5 fala que Deus provou o seu amor por nós, dando-nos o seu Filho, sendo nós ainda. É assim que Deus ama, Deus dá. Só que tem um problema, o amor de Deus é um amor generoso, em que Ele se dá por inteiro para ser um de forma completa com aquele com o qual Ele ama. Deus se dá por inteiro para ser um com aquele que Ele ama. Então, o que é o amor zeloso de Deus? É quando Deus ama, eu amo por inteiro para ser algo completo e inteiro com você. Então, no amor de Deus não existe metades. Por isso que fala que Deus é zeloso, porque Ele ama por inteiro para ser um com você. E Ele diz, ei, o meu amor zeloso não aceita o fato de que você não seja inteiro comigo. Estão entendendo? Uma das coisas que eu tenho ouvido muito nas comunidades, no movimento no Brasil, alguém vem me dizer assim, eu não me sinto parte do que está acontecendo.
Ah, eu não me sinto parte do projeto. Ah, eu não me sinto parte da comunidade. A única coisa que eu falo assim, com muita pouca paciência, é: você nunca vai se sentir parte de algo que você nunca se deu por inteiro. Você nunca vai se sentir parte de algo que você nunca se deu por inteiro. Estão entendendo? Você só vai começar a se sentir parte de algo que você entrou por inteiro. Estão entendendo? Isso é amor zeloso. Então, o amor zeloso de Deus se manifestou do céu contra toda a perversão, contra toda tentativa de adulterar a ordem natural das coisas. O amor zeloso de Deus se manifestou contra todo tipo de separação. Porque quando Ele ama para ser um com o que é amado. Estão entendendo? Então o amor zeloso de Deus não aceita que aquilo que Ele criou para expressar o seu ser único e relacional se separe dEle. Estão entendendo? E o amor zeloso de Deus é tão furioso que Ele descarregou todo esse zelo e indignação por toda a separação no seu próprio Filho, para que por meio do seu próprio Filho tudo se reconciliasse com Ele de novo, para que no Filho todas as coisas pudessem estar sujeitas de novo ao Pai, para que o Pai pudesse ser de novo glorioso, soberano, verdadeiro, justo e bom sobre tudo. Uau! Eu não sei se isso te empolga, mas me empolga muito, porque essa é a missão de Deus. A missão de Deus não tem a ver com o quanto você pode fazer para Ele, mas a missão de Deus é o quanto você está se unindo à obra do Filho para que o Pai e Deus possa ser tudo e sobre todos de novo. É o quanto Deus é sobre tudo que faço, e não se eu consigo fazer alguma coisa para Ele. Estão entendendo? Porque existe uma diferença muito grande em fazer coisas em nome de Deus e santificado seja o teu nome em todas as coisas. Eu posso fazer uma coisa em nome de Deus, mas que não tenha santificado o seu nome em todas as coisas. Quando que o nome dele é santificado? Quando fica claro que ele é que está movendo e fazendo todas as coisas. Quando todas as coisas são feitas nele, quando todas as coisas são para ele, quando todas as coisas expressam ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente, amém? Essa é a nossa missão, cara. Não é o quanto você deixou ou o quanto você faz, é o quanto Deus é em tudo que estamos movendo. O quanto o nome dele é santificado em todas as coisas, que deixa muito claro, como o próprio Yeshua ensinou, que as pessoas olhem para as suas obras e digam: uau! Glorificado seja o Pai, Deus existe. Eu não sei se toda essa cidade vai se converter, mas eu acredito que nós podemos santificar o nome de Deus, e Deus ser Deus em tudo o que fazemos, e quando as pessoas olharem para o que está sendo feito, dizerem: uau, Deus existe. Estamos juntos? E esse texto começa a falar que o homem detém a verdade pela injustiça. O homem suprimiu, reprimiu, reteve a verdade. E nós sabemos que a verdade não é uma ideia, a verdade não é um livro, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, e tudo que eu faço o Pai faz através de mim. E quando você olha para mim, você vê o Pai, e eu e o Pai somos um, e que toda glória seja o Pai que está em mim e eu no Pai. É assim que funciona. Tudo o que Cristo fez foi para mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. Então, ao invés de você ficar procurando uma coisa para fazer, deixa Deus ser sobre o que você já está fazendo. Estamos juntos? Ao invés de você procurar alguma coisa para fazer, vamos deixar Deus ser Deus sobre o que já estamos fazendo. Assim pensa uma comunidade missional. Já somos isso? Não, mas estamos trabalhando para ser. Todos os dias. Todos os dias. E esse texto fala que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. O homem se tornou nulo, vazio, com um coração escuro, exatamente como estava a terra antes que o Pai dissesse: haja luz, e todas as coisas fossem ordenadas. Havia
um vazio, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas. Estão entendendo? É como o homem, quando ele se separa de Deus, quando ele acredita na possibilidade de ser independente de Deus e de poder fazer algo, acreditando que ele pode fazer algo sem Deus, esse homem se torna algo informe. Ele volta a ser vazio, escuro. Eu acredito que nem mesmo esse ser espiritual que um dia era um arcanjo, que pensou em construir um lugar alto, um trono altíssimo e ser como Deus, eu acredito que nem mesmo esse ser e nem mesmo o homem um dia pensaram tirar Deus do lugar de Deus. Pensa comigo, é impossível tirar Deus do lugar de Deus. Deus Altíssimo, Criador do Universo, ninguém consegue tirar Deus do lugar de Deus. Mas tanto Isaías 14, como o Êxodo 28, como você vai perceber ali em Gênesis, você vai perceber que a proposta não é tirar Deus do lugar de Deus, mas eu acreditar na possibilidade de criar um lugar do qual eu acredito que Deus não precisa estar. A proposta, quando disse a serpente, serpente, você pode ser como Deus, a ideia não é você vai tirar Deus do lugar de Deus, mas você pode começar a viver a sua vida acreditando que você não precisa dele. E isso muitos de nós fazemos todos os dias. Estão entendendo? Viver uma vida como se não precisássemos dele. Viver uma vida como se não fosse dele e como se ele não estivesse nela. Decidindo, movendo, investindo, fazendo coisas a partir do que pensamos, a partir do que desejamos, a partir do que queremos. Mas o que importa é que depois você pode separar um tempo da sua vida para fazer alguma coisa para Deus, e chamamos isso de fazer missões. Mas o que importa é que você separe um pouco do seu recurso para mandar para alguém que está em algum lugar fazendo obra, porque isso é fazer missões. Qual é a consciência que precisamos ter? Uma consciência missional, de que não precisamos apenas procurar algo para fazer, mas fazer com que Deus volte a ser Deus soberano, verdadeiro, glorioso, justo e bom em todas as coisas que fazemos. Porque Efésios 5 vai dizer que essa será a manifestação dos filhos da luz. Vão olhar para eles e vão dizer, vocês andam em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade, porque olham para nós e veem Ele. Isso é fazer com que vivamos uma comunidade com consciência missional. Estamos juntos? O que nós vamos perceber, queridos, é que quando o homem não reconhece mais Deus como Deus e suprime a verdade e gera injustiça, quando ele abandona a verdade, que é uma pessoa, que é Cristo, e ele agora estabelece uma nova ordem de funcionamento das coisas, estabelecer essa nova ordem de funcionamento das coisas, que não é mais como a ordem original de funcionamento das coisas, se chama injustiça. Logo, a injustiça. Logo, a injustiça não significa somente a relação de pobreza e riqueza, mas a injustiça significa afetar a ordem original de funcionamento das coisas. O homem mudou a ordem original de funcionamento das coisas, porque agora ele não fazia mais em Deus, não fazia mais para Deus, não expressava mais Deus em tudo que fazia. Agora ele acredita que pode fazer a partir da sua própria capacidade, de um princípio de usurpação, de usurpar o conhecimento como se fosse seu, de usurpar a terra como se fosse sua, de usurpar de relações, de pessoas, de sermos utilitaristas, de usarmos o tempo todo tudo como se fosse nosso. Estão entendendo? Ele é o eu sou sobre tudo. Não temos nada, mas somos administradores de tudo. É diferente. E a consciência missional é: vivemos num território, construindo algo, entendendo que tudo é dele, por ele e para ele. Isso é consciência missional? Isso faz sentido para você? Esse texto que nós acabamos de ler
vai mostrar como a queda do homem desconectou ele do seu mandato original. O que é o mandato original? Uma concessão especial de poderes para que ele possa executar uma autoridade usando um poder. Presta atenção, uma autoridade para usar o poder. Existe diferença entre autoridade e poder. Porque quando o homem toma o conhecimento para si, e ele agora começa a viver a sua vida como se Deus não estivesse mais nela, ele está tomando um poder, usurpando um poder. Mas não quer dizer que ele tem autoridade, porque só Deus pode dar autoridade, mas o homem pode usurpar o poder. Estão entendendo? É só você ler a Bíblia. Às vezes é bom, diga isso para a pessoa que está ao teu lado, às vezes é bom ler a Bíblia. Porque você vai ver na história, um exemplo. O Saul estava no poder. Estão entendendo? Mas a autoridade estava com quem? Davi. Estão entendendo? Então presta atenção. Porque tem muita gente usurpando o poder, mas não quer dizer que tem autoridade. Porque o poder pode ser tomado, a autoridade não. Por isso Cristo fala, toda a autoridade me foi dada. Estão entendendo? Eli tinha a posição e o poder de ser o sumo sacerdote, mas com quem estava a autoridade? Samuel. Os sacerdotes estavam no templo fazendo rituais de purificação, mas com quem estava a autoridade? João Batista. Fazendo o mesmo ritual de purificação, mas em outro lugar, porque a autoridade estava sobre ele, mesmo que o poder posicional estivesse sobre outro. Estão entendendo? Isso é muito sério, porque o homem usurpou o poder, mas isso não quer dizer que Deus deu a ele a autoridade. O que é a autoridade? É o direito legal de usar o poder. Por isso que eu acho sensacional que Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que Cristo, tendo a natureza de Deus e sendo Deus, não teve por usurpação. Ele não se achou no direito de requerer algo para si. Sabe o que quer dizer? Eu estou fazendo totalmente o caminho contrário do que Adão fez para cair. Porque o caminho de Adão foi o de usurpação, e o caminho da redenção é de negar o princípio da usurpação. Sabe o que é? Eu, mesmo sendo, abro mão do direito de requerer algo para mim e me esvazio de tudo que eu sou para me tornar aquilo que é necessário se tornar para que o propósito possa ser restabelecido e o homem possa ser trazido de novo para o seu lugar original. Uau! O problema é que tem muita gente que fala de uma redenção de um reino, mas continua funcionando como usurpadores, se apropriando de pessoas, de coisas, de faculdade, de vocação, de trabalho, de casa, como se fosse dele. Isso não é ter uma consciência missional. A consciência missional é você entender que tudo o que existe, tudo o que somos, tudo o que temos é dele. E tudo o que fazemos é para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja manifesto. O homem tem um mandato, e o homem quebrou, mudou, alterou a ordem original do seu mandato. E aqui você vai perceber que num ato, o homem comprometeu a estrutura do seu mandato. E a estrutura do seu mandato é uma ordem espiritual. O homem tem um mandato de ordem espiritual. Qual era o mandato de ordem espiritual? Que ele tinha que adorar e servir apenas a Deus. Estamos juntos? E você vai ver aqui em Romanos 1 que ele mudou a ordem do seu mandato original. Ele mudou a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo coisas criadas segundo a sua própria imagem, ao invés do Criador de todas as coisas. Você vai perceber aqui que essa desconexão gerou uma injustiça e afetou o mandato espiritual do homem,
que era de adorar e servir o seu Deus Criador e expressar o seu Deus em tudo que faz. Agora o homem não vive mais em função do seu Criador, mas ele vive em função das coisas criadas. Eu te pergunto, você amanhã, segunda-feira, vai começar a trabalhar em função das coisas que você precisa ou do Deus que faz todas as coisas existirem? Amanhã vamos correr atrás do quê? Das coisas criadas ou do Criador de todas as coisas? Estamos juntos? Quando entendemos esse princípio, teremos uma nova cosmovisão. A minha preocupação é que, depois de séculos e milênios, ainda ouvimos a mesma voz que diz: ei, tem algo que Deus não te dá. Você tem uma necessidade. Estão entendendo isso? Deus falou para o homem, o Filho de Deus, que se relacionava com o homem todos os dias, diz: você pode usufruir de tudo livremente. Você tem tudo o que você precisa. O homem não precisava ter algo para ser feliz, ele simplesmente era feliz no lugar que ele estava em Deus, porque havia justiça, havia um funcionamento perfeito de uma ordem perfeita. Estão entendendo? De repente ele ouviu uma voz dizendo: sabia que você tem algo que você precisa? E talvez amanhã você vai ouvir uma voz: ei, sabia que você tem que trabalhar muito porque tem uma coisa que você precisa? Quem é que disse para o homem que ele tinha uma necessidade? Quem é que disse para nós que nós temos uma necessidade? Quem foi que disse para Jesus: ei, você tem fome, transforma a pedra em pão, você tem uma necessidade? Ele ouviu isso? Ele ouviu isso? Ouviu, mas ele obedeceu? Não, porque o pai tinha acabado de falar para ele: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu sou o teu pai. E ele falou assim: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Sabe o que ele quis dizer? Ei, talvez eu sinta fome, mas eu não tenho uma necessidade porque eu tenho um pai. E quem se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não conhece o pai. Ele acabou de dizer que é o meu pai, que me ama. Então eu tenho o pai. O pai não falou para transformar a pedra em pão. E eu vivo do que meu pai fala comigo, e não da necessidade que você diz que eu tenho. Satanás foi embora e Deus enviou anjos e deu para ele o que comer. Eu pergunto: você vai ouvir quem? Desde o Éden, o Filho de Deus fala para ele: você tem tudo. E continuamos ouvindo a serpente dizendo: você tem uma necessidade. Sabe qual é o problema? Que a necessidade emburrece. Porque a necessidade não te permite pensar. A necessidade te oprime. A necessidade diz: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um empréstimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Estão entendendo? Você começa a manipular, você começa a fazer coisas como um grande usurpador, para tentar resolver aquilo que a voz disse para você que você tem necessidade. Nós ouvimos mais a mídia dizendo coisas que nós precisamos ter do que o Deus que fala que Ele já é em tudo que somos. É ou não é? Isso é idolatria, querido. Quando nós vivemos em função das coisas criadas ao invés do Criador de todas as coisas. Não podemos mais correr, gastar energia e vida por causa das coisas criadas. Mas se vivemos em função do Criador de todas as coisas criadas serão acrescentadas. Quando o homem abandonou o Criador de todas as coisas, começou a ser dominado pelas coisas criadas. Estão entendendo? O homem passou a ser dominado por aquilo que ele mesmo criou. Uau, cara! Porque o homem desconectado do Deus Criador de todas as coisas é fraco. Estamos pensando questões existenciais. Infelizmente, 90% das pessoas que se reúnem no domingo à noite para congregar em um lugar estão trabalhando para resolver questões circunstanciais.
situações da vida que precisam melhorar, mas o nosso problema não é circunstancial, é existencial. Não tem a ver com coisas que temos que fazer, mas tem a ver com voltarmos a deixar Deus ser Deus sobre todas as coisas. É converter o nosso coração a Deus de novo, para que Deus seja sobre tudo o que fazemos. Logo, tudo o que eu faço é minha missão. Estão entendendo? O meu talento, o meu trabalho é minha missão, minha música é minha missão, meus relacionamentos é minha missão, tudo que eu estou envolvido é a minha missão. Por quê? Porque eu estou em Deus e Deus está em tudo que eu faço. Logo, Deus é visto em tudo que eu faço. Logo, Deus, Criador do céu e da terra, é Deus reconhecido e glorificado em tudo que estou envolvido. Não tem mais dicotomias, não tem mais paradoxos, não tem mais separações. O homem só começou a ver coisas separadas depois que ele se separou, porque vemos como somos. Um homem separado não consegue ver nada unido. Por isso que há centenas e centenas de séculos estamos tentando entender uma trindade que não entender, porque somos homens de mente separada, homens de coração dividido, que tentamos entender separado aquilo que é uma coisa só. Eu chamo isso de unidade relacional do universo. Porque o Deus que é um só, quando cria a partir do seu ser, tudo que ele cria só funciona e só tem sentido quando se relaciona. E tentamos entender tudo separado. Por quê? Porque somos homens separados de Deus. Mas quando fomos de novo homens que são um com Deus, vamos entender que tudo só funciona e só tem funcionalidade quando se relaciona. Porque o dia foi feito para a noite para o dia, o sol para a lua para o sol. Que bonito isso, que romântico. Homem para mulher, mulher para o homem. Uma coisa no universo só tem sentido quando se relaciona com outra coisa. Não é mesmo? Então nós podemos ser um corpo ou um saco de membros. A diferença do saco de membros é que todos os membros estão ali, mas nenhum deles se relaciona. Sacos de membros com seus respectivos nomes: Batista, Presbiteriano, Assembleiano, S1. Que droga, né? Tá virando um nome de... Tá fazendo algum sentido o que eu estou falando com você? O homem mudou a ordem, mudou a verdade. E nós continuamos fazendo missões, sem entender a missão de Deus. Você já parou para pensar que você pode estar fazendo missões e não estar na missão de Deus? Porque Deus não precisa que apenas façamos coisas para Ele, mas é interessante que a missão dele, Ele enviou o seu Filho para que através do seu Filho Ele voltasse a ser Deus sobre todas as coisas. Então qual é a missão de Deus? Enviar o seu Filho, sujeitar ao Filho para que o Filho sujeite tudo ao Pai e que Deus volte a ser sobre tudo e sobre todos. Qual é a nossa missão? Fazer com que Deus possa ser Deus sobre tudo que estamos fazendo. Isso une as coisas, isso faz com que tudo seja uma coisa só. E não apenas 2 horas por semana. O que é mais fácil? Procurar alguma coisa para fazer para Deus ou fazer com que Deus seja Deus em todas as coisas que eu faço? O que é mais fácil? Alugar um espaço para a gente fazer igreja ou deixar que Ele faça nos tornar igreja a partir do Cristo se expressar a partir daquilo que somos? Percebe como não temos um problema operacional, temos um problema existencial, porque igreja não é algo que se implanta, igreja é aquilo que a gente se torna, e aquilo que expressa. Somos igreja quando expressamos quem Ele é, quando Ele se expressa por meio de nós. Somos igreja quando 2 ou 3 estiverem em seu nome, vão dizer, Ele está ali. Pela primeira vez na Antioquia foram chamados cristãos, porque foram reconhecidos como Cristo. Não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com o que nos tornamos, com o que Ele se torna em nós. Isso é ter uma consciência missional. Estão entendendo? Não há mais separação entre o domingo e a segunda. A segunda é tão missional quanto o domingo. Eu prefiro a segunda. Porque na segunda eu me encontro com mais gente e eu trabalho mais e eu faço muito mais coisa do que no domingo. O domingo é o dia que eu chamo de celebração contemplativa. É quando paramos para dizer, uau, isso é bom. Não é lindo isso? Quando você olha para tudo que você fez durante a semana e você se junta com outros irmãos e celebra, uau, isso foi bom que a gente fez essa semana.
Sabe por que o nosso culto é chato como esse de hoje? Porque a sua vida é chata, cara. Porque seu trabalho é chato, você não ama o que faz. Logo, você não expressa o que você é naquilo que você faz. Logo, não tem verdade nenhuma do que você está fazendo. Conselho, pare de fazer. Deus é, Deus faz, Deus expressa o que é naquilo que faz. Se o que você faz não te expressa, não tem verdade no que você faz. Então repense o que você está fazendo. Porque a verdade liberta. Se o que você faz não é o que você ama, não é o que te expressa, não é o que você para no domingo para dizer, uau, essa obra é boa, eu amo o que eu faço me expressa, e por Deus está em mim, o que eu faço expressa a Deus. E quando nos reunimos como igreja, celebramos, Deus, você tem sido Deus em tudo o que fazemos, santificado é o teu nome. Mas nossa vida é tão chata, tão dicotômica, tão separada de Deus, tão antropocêntrica, egoísta e avarenta, que nós chegamos um domingo cantando, Senhor, eu quero mais. Mais o quê, cara? Eu cantaria, Senhor, eu quero ser mais de Ti, do que apenas eu quero mais de Ti. Para que você quer mais dele? Para quê? Se amanhã você não vai usar para nada. Deus, quando ama, Ele não fala eu te quero. Deus, quando ama, Ele fala eu me dou por você. Estão entendendo? Essa é a diferença entre o amor de Deus e o conceito criado de amor pelo homem caído. Nós amamos mais a Deus com o amor do homem caído do que com o amor de Deus. Você já parou para pensar que você pode amar o Deus certo com um tipo de amor errado? Porque 1 João 2,15 diz, vocês me aguentam ainda? 1 João 2,15 fala, não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque se você amar o mundo e o que há no mundo, como o mundo ama, o amor do Pai não está em você. Então quer dizer que existem duas maneiras de amar. O modo como Deus ama e o modo como uma ordem caída, uma administração desse século ama. E como que esse mundo ama? Não no sentido criação, gente, pessoa, mas no sentido organização. Estão entendendo? Administração, governo. Como que foi conceituado o amor nessa ordem caída? Foi conceituado como desejo. Estão entendendo? Eu te amo, você entende, ele me deseja. Eu te amo, eu te desejo. Eu te quero. Estão entendendo? Por isso que eu acredito que corremos o risco de amar o Deus certo com um tipo de amor errado. Porque Deus, quando ama, Ele não fala eu quero, Ele fala eu me dou para ser um com você. Tem duas maneiras de você se unir com uma pessoa. Você desejando muito ela e manipulando por meio dos ciúmes e do controle para que ela possa ser sua, ou você pode se dar por inteiro para ser um completo com ela. Estão entendendo? Uma dica para os casados. Já tive muitos amigos em ministério que disseram assim, minha esposa não me apoia, a esposa não ora comigo, a minha esposa não me ajuda. Eu falo, você já leu Efésios 5? Diga para a pessoa que está do teu lado, às vezes ler a Bíblia é bom. Porque Efésios 5 fala de uma mulher que se apresenta a Cristo. De uma mulher chamada igreja. E fala que essa mulher que se apresenta a Ele é perfeita. Uau, cara. Já pensou você ver se apresentando diante de você uma mulher perfeita? Sem nenhuma ruga. Sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma contaminação, linda, perfeita, resplandecente. Quantos desejam isso? Essa parte você gosta, né? Só que fala que Cristo se entregou por ela para que se apresentasse a Ele uma mulher perfeita. Sabe o que eu falo? Que o tipo de mulher que se apresenta a você é o reflexo do nível da entrega que você fez por ela. Isso é amor. Não é o quanto eu desejo, não é o quanto eu quero, mas quanto me entrego. Isso muda um pouco a ordem das coisas. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba.
Mas o desejo, a corrupção do amor, que é simplesmente desejo, acaba. Mas o amor, que faz com que você continuamente esteja se doando por algo e por alguém, mantém vivo dentro de você algo muito maior do que você mesmo. Por isso que Paulo fala que se não tiver esse amor, se durante a sua vida você não estiver se doando por algo ou por alguém, você não é ninguém. Estão entendendo? É como um sino que toca e passa. Sabe o que quer dizer? É você viver uma vida toda num plano de vida limitado e ser totalmente insignificante. É você morrer e ninguém lembrar de quem foi você. Porque você foi como um sino que tocou durante a sua vida e não deixou uma marca na vida de ninguém. Porque você nunca se deu por nada e por ninguém. Foi só mais um usurpador daquilo que não lhe era pertencente por direito nenhum. Uma comunidade missional é uma comunidade que tem consciência. Não somos donos de nada. Não somos donos de ninguém. Trabalhamos simplesmente para que Ele seja sobre tudo e sobre todos. Trabalhamos para que Ele seja reconhecido e para que Ele seja glorificado. Não somos escravos das coisas criadas. Estão entendendo? Mas somos homens que têm autoridade para dominar sobre toda a criação. É diferente. Eu creio que o homem, quando se desconectou da ordem original, ele gerou 3 coisas: injustiça, idolatria e imoralidade. Injustiça, quando ele vai afetar a ordem original de todas as coisas, o seu mandato cultural, o seu mandato de trabalho, a sua relação com a terra, a sua relação com a sua vocação. Há uma injustiça na ordem natural das coisas. Ele quebra o seu mandato espiritual quando é quebrado a sua relação com Deus e nasce a idolatria. E a separação afeta as relações humanas. Porque agora ele fala que não interessa se é homem com homem, mulher com mulher. O que importa é que alguém possa suprir o meu desejo. Estão entendendo? A imoralidade é nada mais do que a consequência de um homem que não é mais governado por um amor generoso e doador, mas por um homem que é regido por puro desejo, concupiscência, desejo sem limite. Então nós vimos que a injustiça afetou a relação com a terra, afetou as relações humanas, relacionais, sociais. A idolatria afetou a relação com Deus. A imoralidade afetou as relações pactuais. O homem começou a perder a noção de todas as coisas. E Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso quer dizer que o homem perdeu a capacidade de expressar Deus naquilo que faz. O homem se tornou escuro, o homem se tornou vazio, o homem começou a ter uma vida sem sentido. Por isso que a primeira coisa que começou a nascer na terra quando o homem se separou de Deus foi espinho e mato, ou seja, coisa sem sentido. Porque o que a terra produz é o reflexo da sua relação com Deus. Presta atenção, a terra vai responder a você na mesma medida que você começar a responder a Deus. Por isso que a terra está esperando que filhos comecem a falar sobre ela, e ela vai começar a reconhecer a voz de Deus na voz do filho, porque a terra responde ao homem na medida que o homem começa a responder a Deus. E você diz: por que essa terra não produz para mim? Oh, filho de Caim miserável! O problema não tem a ver com a terra, tem a ver com você que não ouve mais Deus e não consegue dominar mais o seu coração, não consegue mais sujeitar o seu coração a Deus, não consegue mais resistir o diabo e não consegue mais ter autoridade para falar sobre uma cidade, sobre uma terra, e essa terra começar a responder a você, porque você está respondendo a Deus, porque o seu problema não é com o diabo, o seu problema é com Deus. Sujeitáveis, portanto, a Deus, deixa Deus governar a sua vida. Resistir ao diabo, ou seja, tome uma posição firme na sua vida. Para de ser vacilão. Para de ser uma máquina de vacilo.
Mas você só vai conseguir ter uma posição firme quando Deus estiver governando sobre toda a sua vida. E o diabo fugirá. Estão entendendo? Precisamos de parar de pensar ou buscar o reino a partir daquele desenho piramidal. O reino de Deus em primeiro lugar, depois família, depois comunidade. Não esquece isso. Temos que começar a pensar como arquitetos e como legisladores. Porque o que são governantes? São aqueles que constroem algo na terra, arquitetos, e que governam por meio do entendimento das leis espirituais. Infelizmente foi isso que a maçonaria fez durante muito tempo nas organizações, nos continentes, nas nações, ou seja, construindo e legislando. Construindo, legislando. E deixando todos os irmãos trancados dentro dos templos. Fica esperando aí até você ir para o céu. Enquanto isso a gente constrói a humanidade e vai governar sobre ela. Estão entendendo? Só que agora de repente falaram para a gente: ei, não vamos para o céu mais. Foi cancelado o voo, como meu amigo ali fala, né? Ronaldo, cancelaram o voo 777. Essa foi ótima, cara. Nunca mais esqueci. Lembra disso? E sabe o que ficou para nós agora? Vamos ter que construir e legislar. Porque até então quem ia fazer rua de ouro era ele, estava tranquilo para nós, entendeu? Agora, gente, nós temos que legislar e temos que construir. Quando você pensa como construtor e alguém te diz: buscai antes de tudo o reino de Deus, como que você pensa isso? Algo no topo da pirâmide ou algo como fundamento de tudo? Estão entendendo a diferença? Quando você pensa como um construtor, um arquiteto espiritual, um homem que está ouvindo o que Yeshua disse: construa uma cidade sobre um monte, ou seja, construa uma cidade sobre o lugar da minha habitação. Tem muita gente dizendo: nós somos a igreja da cidade. Eu não sou, não, porque essa cidade não está construída dentro dos padrões de Deus. Eu quero construir uma cidade sobre esse território. É diferente. Deus nos deu uma terra. O nosso objetivo é: vamos construir uma cidade sobre essa terra, que talvez não seja como a cidade dos homens, a cidade de Caim ou a cidade de Babel, mas vamos construir uma nova maneira de pensar relações, sociedade, a partir do território que Ele nos deu. Estão entendendo? Por isso que Josué fala: entre na terra e tira tudo, porque eu dou a vocês um território. Eu sou o Deus da terra, não o Deus da cidade que o homem construiu para ele. Estamos juntos? Quando pensamos como arquitetos e falamos em busca em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ver isso como o quê? Telhado ou fundamento? Fundamento. Presta atenção, se ele diz: busque em primeiro lugar antes de tudo o reino de Deus, fundamento, e todas as coisas serão acrescentadas. Sobre o quê? Sobre a construção da sua vida, que tem como fundamento o governo de Deus. Coloca o fundamento, que eu construo algo sobre ele. Eu edificarei. Estão entendendo, cara? Não é lindo isso? É ou não é? Então o que eu queria pensar com vocês hoje é que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra carecer significa ser estéril. Ser estéril significa ser incapaz de produzir algo de Deus sem Deus. Então eu posso fazer coisas para Deus e ainda Deus não ser sobre todas as coisas que eu faço. O que temos que fazer? Parar de fazer coisas para Deus? Não, faça com que Deus seja Deus sobre todas as coisas que você faz. Porque você não vai fazer uma coisa para Ele, mas tudo que você é vai ser dele. Logo, tudo que você faz é para Ele. Precisamos entender que o homem perdeu a capacidade de expressar Deus. O homem perdeu o brilho, o homem perdeu luz, o homem perdeu fogo. O homem perdeu a capacidade de mostrar, de revelar bondade, justiça, verdade. O que temos que fazer? Temos que sujeitar de novo a nossa vida a Ele. Talvez o ato mais incrível que nós podemos fazer hoje é dizer: Deus, por favor, seja Deus. Deus, eu sujeito a você meu dom, meu talento, o conhecimento, porque é seu. Minha casa, minha faculdade, meu trabalho.
Deus, sujeito todas as coisas a você, para que você possa ser Deus sobre todas as coisas. Isso é uma comunidade missional, que tudo o que ela faz é para expressar um Deus que é sobre todas as coisas. Isso faz sentido para você? Olha que interessante, 2 textos que me chamam a atenção. 1 Coríntios 10, 31. Tem alguém aí? Nós estamos com um problema sério aqui, eu estou sem relógio. Então, estou como um trem fora de controle. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Eu acho lindo isso. Ele está falando, seja a hora que você for comer, a hora que você for beber, e se tiver muito difícil para você entender qualquer coisa que você estiver fazendo, está entendendo? A hora que você for comer, a hora que for beber, não entender, então qualquer coisa que você for fazer, isso era para ter sido um pouquinho engraçado, mas não deu de novo, né? Desisto. Seja qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, para que não vos torneis causa de tropeço. Faça tudo para a glória de Deus. Eu acho incrível como aqui Paulo está falando dentro de uma problemática local da comunidade de Coríntios, da consciência que eles precisavam ter. Estão entendendo? Vocês precisam ter uma consciência. Se você está comendo algo, se você está bebendo, ou se você estiver fazendo qualquer coisa, faça de tal maneira que Deus seja reconhecido como Deus naquilo que você está fazendo. E sabe qual é o problema? Que a gente se tornou tão espiritual, tão do reino de Deus, que nem mais sentar com os nossos filhos e agradecer pelo que vamos comer, fazemos mais. Porque é evangélico que faz isso, eu sou do reino. Sabe o que você está fazendo? Você está cooperando por fortalecimento da mentalidade da nova era pós-cristã, que não vai ter nenhuma consciência de Deus. Sabe o que você está fazendo? Essa comida aqui, filho, a gente tem porque a gente trabalhou, a gente tem dinheiro. É isso que ele está entendendo. Estão entendendo? Mas quando você volta a entender, seja na hora de comer, no que beber, qualquer outra coisa, eu vou agradecer, filho, entende? Você tem 3 anos, agradece aí, porque foi o Papai do Céu que nos deu algo para comer hoje. Sabe o que é isso? É gerar uma consciência missional. Estamos comendo, mas tem Ele, tem mais alguém aqui entre nós. Uau, cara. Ele é Deus sobre esse ato. Em qualquer outra coisa, façamos para que Ele seja glorificado, reconhecido. Olha que interessante outro texto, 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Em outras versões fala, se alguém prega, se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, ou fale de acordo com o que Deus está falando. Se alguém serve, estamos juntos? Faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz, você quer pregar? Então ouça Deus falar. E fale algo segundo a palavra de Deus. Você quer servir? Então faça, sirva segundo o poder que Deus dá. Por quê? Quando você fala, o nome dele é santificado. Quando você serve, o nome dele é glorificado. Por quê? Porque é ele que te dá o que falar, e ele que te dá força para servir. E aí nós entendemos Filipenses 2 que fala que ele é o Deus que opera sinergel, que gera energia, energel em nós,
no querer e no fazer segundo a sua vontade, logo não murmuramos, não há contenda, não faço nem murmuração e nem contenda. Antes, somos como astros de luz, que resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Oi, Bruna, tudo bom? E diz no final que nós não somos como aquele que se esforça inutilmente nem corre em vão. Por quê? Porque tudo que eu faço é resultado de algo que Ele está fazendo em mim. Logo, quando eu faço, Ele é reconhecido em tudo que eu estou fazendo. Essa é a nossa consciência missional. Estamos juntos? Romanos fala algo um pouquinho assustador. Romanos capítulo 14, 23 fala que o que não provém de fé é pecado. Diz que tudo que não provém de fé é... Cara, isso é sério. O que é fé? Se fé for pensarmos fé a partir do emuná, que vem da fidelidade, aquilo que Ele está falando com a gente, presta atenção. E aí, meu amigo? Bom te ver, cara. Tá bonito, hein, cara? Onde que eu estava? Isso. Muitas vezes a gente acredita que a fé tem a ver com acreditar. Só que a fé não se limita apenas a acreditar. A fé não tem a ver com acreditar naquilo que Deus fala. A fé tem a ver com como eu respondo àquilo que Ele fala. Porque quando Cristo olha para os seus discípulos e fala para eles que eles não podem ter no meio deles a fé o fermento de fariseus, eu chamo isso de fé incrédula. Sabe o que é uma fé incrédula? É aquela fé que ouve tudo, acredita em tudo, mas não move nada. Você já viu fé incrédula? Já viu gente com fé incrédula? Ele ouve tudo que a gente fala, ele acredita em tudo que a gente fala, mas ele não move nada do que foi falado. E Hebreus 11 fala, pela fé, Abel levantou um altar. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão foi para uma terra. Todos esses homens não apenas acreditaram, Deus falou, pô, eu acredito em Deus. Somos um. Isso é fé. A fé tem a ver com aquilo que você move a partir do que você acredita. E não apenas acreditar. Estão entendendo? Sim ou não? Se Ele está falando que aquilo que não provém de fé é pecado, sabe o que Ele está querendo dizer? Que de tudo o que eu faço, se nada disso foi resultado de dependência e de confiança nele, o que eu estou fazendo não é para Ele, logo Ele não está no que eu faço, logo, por mais que seja bom, é pecado. Porque você pode fazer uma coisa muito boa e as pessoas olharem porque você fez e dizer, cara, você é bom. Estou entendendo? E tem muita gente que gosta de ouvir, você é bom. Isso é usurpação. É eu me apropriar de coisas que não me pertencem por direito. Está entendendo? Tudo que vamos fazer amanhã, confie nele. Fale de acordo com o que você ouve. Trabalhe a partir do poder e da força que Ele te dá. Estão entendendo? Para quê? Para que amanhã seja um grande dia, cara. Que a segunda-feira seja um grande dia. Um dia incrível, poderoso. Estão entendendo? Um dia em que podemos ver grandes milagres nas coisas simples. Um dia em que poderemos mover coisas de maneira que Ele possa ser visto e reconhecido. Isso tem algum sentido para você? Sim ou não? O que eu gostaria que nós orássemos hoje é para que possamos entender o que acredito ser a missão de Deus. O que eu acredito ser a missão de Deus é fazer com que todas as coisas possam de novo estar sujeitas a Ele, para que Ele possa ser reconhecido de novo em todas as coisas que Ele criou. Esse é o nosso grande trabalho. Porque em 2 Coríntios 5,17, quando fala
que somos uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e logo na sequência ele fala que somos feitos ministros da reconciliação. Para que ele te recriou? Para que ele deixou o seu passado para trás? Para que você agora entenda que assim como ele restaurou o seu relacionamento com ele, ele quer que você seja um ministro que faça com que todas as coisas que estão à sua volta se reconciliem com ele, ou seja, que não estejam mais separados dele. Estão entendendo isso, cara? Entrar numa sala de aula para dizer: todo conhecimento e sabedoria pertence a você. Uau! Eu quero reconciliar a educação com você. Que todo o reconhecimento, a beleza, a estética, tudo que a arte pode promover, trazendo um novo significado para a beleza, que não tem a ver com algo para ser possuído, mas simplesmente para ser reconhecido, a fim de que você possa dizer: uau, isso é bom, Deus é poderoso. Que a minha arte sirva para isso, que eu não seja um profeta do óbvio, dizer que a sociedade está mal e que as pessoas estão morrendo usando drogas. Qualquer idiota sabe dizer isso. Ah, minha música é profética, porque eu falo que a sociedade está mal. Não, isso é grande coisa. Quem sabe seria melhor você dizer: ei, todos estão destinados ao sofrimento, mas o sofrimento não é o fim de todos. Estão entendendo? Quem sabe voltar a ver a beleza na vida, a beleza no amor, a beleza no sofrimento, a beleza da morte. Porque a morte não é o fim, a morte é a espera, é a esperança. Estão entendendo? Isso que é a beleza, isso que a arte tem que fazer. Não sermos profetas do óbvio, proclamadores do caos, mas agentes que vão trazer esperança através da beleza. Estão entendendo? Trazer cor para lugares cinzentos, trazer alegria para lugares de sofrimento. É isso que a arte tem que fazer. O que é mais fácil, ser um ministro do óbvio ou conseguir desenhar a beleza num lugar onde ninguém consegue ver? Isso para mim é reconciliar todas as coisas. Essa é a nossa missão, fazer com que tudo se volte para Ele e para que todos possam ver Ele em todas as coisas que estamos fazendo. Isso faz sentido para você? 2 Coríntios 5,18, e eu prometo que é o último texto. É a primeira vez que eu falo isso, né? Que é o último texto? Ok. Eu tenho uma tolerância de falar isso 3 vezes. Segunda Coríntios capítulo 5. Não, não é esse não. Esse eu já acabei de falar. É 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 28. Primeira Coríntios 15, 24. Estamos juntos? Presta atenção. 1 Coríntios 15, 24 diz: então virá o fim. Então virá o fim. Isso se chama finalidade, ou seja, para que estamos trabalhando, objetivo, meta. Estão entendendo? Se ele está dizendo então virá o fim, nós vamos trabalhar para que esse fim se materialize, se concretize. Olha, diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, ou seja, ele já está reinando, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, que é o que estamos esperando. Sermos absolvidos por uma vida indissolúvel. Estão entendendo? Então ele já está reinando, mas estamos esperando para que se manifeste a última ressurreição, a salvação do nosso corpo. E ele está dizendo aqui que ele já está reinando,
até que vença o último inimigo é a morte. Por quê? Presta atenção. Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uau! Está dizendo que Deus está, que Cristo está reinando até que a morte seja vencida, e o Pai sujeitou todas as coisas dos filhos, para que o Filho possa ser Senhor sobre todas as coisas e sujeitar todas as coisas ao Pai. Então, Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, glorioso, verdadeiro, justo e bom, será Deus sobre tudo e sobre todos. Essa é a nossa missão. Trabalhar para que agora Ele já comece a ser Deus sobre a nossa vida. Como? Vamos sujeitar a Ele tudo. Assim como tudo foi sujeito ao Filho, para que o Filho sujeite ao Pai, precisamos fazer o quê? Sujeitar a nossa vida a Ele, para que Ele seja Deus sobre tudo. O que é submissão? Colocamos a nossa vida sobre a missão dele, que é de ser Deus sobre tudo. Então, o que é mais fácil? Procurar alguma coisa para fazer para Deus, ou fazer com que Deus seja Deus sobre tudo que fazemos? Quem está procurando pelo caminho mais fácil? Talvez esse não seja o lugar ideal para você. E eu queria que nós orássemos. Orássemos para que tenhamos condições de trabalhar para esse objetivo, de sermos uma comunidade missional. Somos? Não. Mas quando eu sei o que eu tenho que me tornar, eu vou trabalhar muito para que isso aconteça. Estão entendendo? E nós vamos nos livrar dos relatórios pessimistas. E vamos começar a nos ocupar dos relatórios otimistas. Somos? Não. Mas estamos trabalhando muito para isso. Para que esse fim chegue. Para que tudo que foi sujeito ao Filho seja sujeito ao Pai. Para que o Pai seja Deus sobre todas as coisas. Estamos juntos? Estamos juntos? Você consegue ficar de pé um pouquinho?